Olá, pessoal. Eu me chamo Joelma e nós estamos iniciando um projeto agora que são pessoas que inspiram. Nós estamos hoje aqui com o Maicon, que ele é o idealizador da Sônido Produções. E ele vai contar um pouco mais de como começou esse sonho dele, como foi que funcionou. Então, ele está ali para falar para nós e inspirar outras pessoas a virem participar do programa também. Esse é o primeiro episódio. Espero que todos gostem. E fala, Maicon, um pouco de ti. Conta como é que foi a tua iniciação, como é que foi a tua ideia de montar esse projeto, que já está bem grande, até em Cachoeirinha, em outros lugares também, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, porque a gente nunca sabe a hora que as pessoas estão vendo esse vídeo, né? Então a gente dá uma saudação no horário que for. Obrigado, né? De me convidar para vir aqui nessa empresa maravilhosa gravar esse podcast, esse papo. Verdade. É muito bom poder compartilhar um pouco aí da minha história, enfim, né? Eu sempre fui um cara muito dos bastidores, né? Estruturando a coisa, mas poder estar contando e tal, essa trajetória que vão fazer, se não me falha a memória, no começo do próximo ano. A gente está em 2023, né? Porque pode ser que você esteja vendo isso no futuro também, né? Nós estamos aqui em que mês nós estamos? Estamos no último dia de agosto. Estamos no último dia de agosto. Último dia de agosto de 2023. Então agora no começo do próximo ano, de 2024, o projeto já vai ter 12 anos, né? Da Sônido, anos. Isso. De Sônido Produções, com esse nome, 12 anos, né? Mas a história começou antes, na verdade, porque eu sempre, desde no PIA, assim, eu sempre tinha um sonho, assim, um projeto na minha cabeça, assim, que eu ia trabalhar para mim, que eu ia ter um negócio. Eu não tinha a mínima noção de como era, mas eu tinha isso por algum motivo. Isso era uma coisa que me movia, né? Eu queria ter... Lembro até que eu tinha um livro, eu comprei quando era numa livraria evangélica, era um livro assim, sei lá, 200 ideias para trabalhar em casa. E aí novinho. Olha, eu devia ter uns 13, 14 anos, mais ou menos. Eu já tinha esse interesse, assim. Eu estava estudando fora, fazendo um curso técnico, ainda terminando o ensino médio, mas eu já tinha essa ideia, né, de empreender, assim, de alguma coisa. Não tinha a mínima noção, né? E aí, até esses dias eu estava tentando fazer as contas, relacionando o início. Tentando relacionar com algum fato da minha vida para tentar lembrar exatamente o ano que foi, né? Até foi essa semana, porque eu acho que a gente ia bater um papo sobre isso, eu estava tentando lembrar. Sim. Mas se não me falha a memória, assim, foi em torno ali de 2004, 2005, mais ou menos. Entre 2004, 2005 ou 2006. Foi um desses anos aí. A minha primeira empresa, digamos assim, né, que eu comecei... eu aprendi Corel Draw, fiz um curso de Corel. E a minha primeira empresa, Elias, foi de design gráfico, cara. Eu fazia design gráfico. Sempre nessa área de audiovisual. A primeira coisa foi o design, porque assim, eu tinha uma banda da igreja, a gente fez umas gravações, eu queria fazer um banner, uma capa. Entendi. E aí eu fui dar uma pesquisada. Pô, isso há muito tempo, né? Aí tinha o Corel. Daí eu consegui um Corel lá e aprendi e gostei. Daí mandei imprimir, ficou legal, impresso, assim, tipo... Aí comecei a fazer uns designs, daí nisso eu comecei a aprender a fazer sites também. Aí a de site eu fiz um só. Essa sempre fez um site. Só morreu em um site. Tudo voltado para ajudar ali na igreja, nos projetos da igreja? Não, isso por que acontece? Como eu comecei a fazer design gráfico, sim, eu comecei a fazer um trabalho para um jornal, que tinha um jornal gospel. Então eu fazia alguns trabalhos de design para eles. E em troca do meu trabalho, eles deixavam eu colocar um patrocínio da minha empresa no jornal. E aí, através desse patrocínio, desse anúncio, que antigamente você anunciava, se algum jovem tá vendo aí, antigamente a gente pagava para anunciar no jornal, né? Eu trabalhei no jornal de Cachoeirinha no meu estágio, meu primeiro estágio. Não existia tráfego pago, né? O tráfego pago era no jornal e tu tinha que contar que as pessoas lessem aquele jornal, né? Sim. E aí, através daquele anúncio, começou a vir alguns clientes e tal, alguma coisa de design, mas não foi muita coisa. Só que como eu sempre fui músico, né? Uma vez eu fui ensaiar no estúdio, que até era bem perto aqui. E eu vi o cara gravando, eu vi que tinha um programa no computador e vi que ele estava gravando. E achei legal, cara, como é que funciona essa coisa de gravar aí, né? Achei muito interessante. Ele me explicou, até tem esse programinha para vender piratinha aqui, 50 pila. Digo, vou comprar, né? Aí meio lá, achei interessante a coisa de gravar. Sim. E assim, isso deve ter sido um pouco antes disso até, tá? 2004, 2003, 2004, tá? Aí, 2006, eu tinha uma banda, a gente gravou um CD num estúdio em Porto Alegre.
como eu fazia esse trabalho de design, e o cara gostou de mim, assim, o cara meu amigo, ele falou, cara, tu não quer trabalhar de design gráfico aqui na gravadora? Pra fazer as capas de CD. Eles também tinham um outro jornal, fazia eu não lembro qual a palavra, editorar o jornal, ali fazia a parte, diagramar o jornal, né? Diagramar, acho que era a palavra certa. Diagramar o jornal, fazer, vamos lá, né? Aí acertamos um esquema ali e tal de trabalho. E nisso a gente tava gravando um CD. A gente tava na gravação ali. E eu achei, daí voltou aquela coisa de ver uma banda gravando, assim, né? Que eu tinha visto uma vez, tal, tentei fazer, mas não tinha recurso, muito antigamente. E aí vi o cara gravando. E nisso, a gente gravou todo o CD, ficou pronto, eu acompanhei o processo inteiro, né? Foi, sei lá, uns 6 meses acompanhando aquilo. Aí eu falei pro dono do estúdio assim, cara, sabe que eu tinha interesse em começar a gravar também, eu queria aprender muito. Essa frase marcou, que ele falou, não, meu, nem tenta que isso aí não é pra ti. Nem te impulsiona. Nem tenta. Eu lembro que ele falou assim, mas por que, né? Eu não posso tentar, pelo menos. Daí arrumei um fone de ouvido, eu tinha um computadorzinho velho em casa lá, que eu tinha feito um brick por um celular, né? Sempre gostei de fazer. Sempre um brick? Sempre no brickzinho, né? Sempre fazendo uma troca aqui, um negócio ali, arrumei um computador. Aí descobri que tinha que ter uma placa de som, daí arrumei uma placa de som, arrumei um apoiador financeiro, né? Um investidor. Arrumei uma plaquinha de som, comecei a fazer umas gravações em casa. Aí, na frente da casa da minha mãe, eu morava lá com ela ainda, tinha uma peça que foi um bazar, foi uns negócios dela, e no fim virou um depósito de bagunça. E aí depois a minha irmã morou lá nessa peça, então essa peça tinha uma divisória no meio, eram 2 peças, né? E aí tava uma bagunça, e minha mãe foi viajar, foram pra praia, e fiquei em casa e digo, eu vou limpar um daqueles lados ali, vou tirar as bagunças, vou organizar e vou fazer um estúdio. Aí eu informo ela quando ela chegar, né? Vai estar pronto, vai estar pronto. Aí foi o que eu fiz. Aí era de madeira. Aí eu colei um jornal na parede, assim, pra dar um negócio, tipo assim, uma impressão. Design de jornal, passei um verniz em cima do jornal. O Elias conheceu esse estúdio, mas conheceu já ele um pouco melhor, assim, né? Um pouco melhor. Ali no Parque da Matriz, né? Não. O Parque da Matriz é uma coisa do ano passado. É nova? Achei que era dali lá sempre. No bairro Fátima, na Nova Cachoeirinha. Lá, não, faz muito. Sim. Esse estúdio começou, na verdade, em 2007 para 2008. Aí eu tinha um nome lá e tal. E aí o que aconteceu? Mas foi interessante a forma com que eu comecei o estúdio, porque eu queria gravar ali, daí consegui um... eu atropelei a história, agora que eu lembrei. Deu uma atropelada? Eu não tinha comprado ainda o equipamento que eu precisava, eu tinha a ideia. Sim. Aí nisso, aí que é o pulo do gato da história. Eu recebi um e-mail de um cara chamado Renato de Igrejinha. E o Renato falou assim, Michael, o Jonas de Torres me indicou, diz que tu tem um estúdio, que tu grava. E isso eu não trabalhava mais naquele outro estúdio que eu ia, né? Sim. Eu tava só em casa. Que tu grava, eu queria ver como é que funciona. Mas eu não tinha o estúdio. O Renato, se ele ouvir isso aqui, ele vai descobrir agora, que eu ainda não tinha o estúdio. Aí eu pensei, então, vamos fazer, cara, vamos gravar, custa tanto. Achei um preço, calculei um preço que era o que eu precisava de dinheiro para começar a comprar os equipamentos. Aí eu tinha um outro amigo que era músico, que já tinha uma certa experiência em gravação. Falei, cara, me ajuda aí a montar, a gente fazer umas produções e tal. Aí o cara deu dinheiro de entrada, com esse dinheiro de entrada eu comprei os primeiros equipamentos para começar o estúdio. Acreditou em ti. Só tinha chance de não dar certo. Tinha essa chance aí. Só que a gente começou a gravar e começou a ficar legal. Começou a ficar bom, daí começou a vir um outro, o fulano me indicou que tu grava, quanto é que custa uma música? E nisso, a coisa começou a acontecer, assim. Aí, falei para meus pais, agora eu quero a sala toda, vou limpar ali. Aí tinha uma outra pecinha atrás lá, organizei, colocamos as coisas e aí dei uma reformada no lugar, legal, assim, dei uma ajeitada. Ainda um pouco amador, assim, mas era o que tinha, né? A gente foi fazendo, botou um forrinho. O que importa é o sonho. O que importa é o sonho. E aí nisso a coisa começou a andar, começou a dar certo. Comecei a fazer algumas gravações, os amigos iam lá. Hoje, gravar um CD, por exemplo, nem se fala mais CD, mas gravar é muito fácil. Hoje tu com um computador e uma plaquinha de áudio, tu tem um universo ali dentro. Naquele tempo não tinha tanto recurso assim. Sim, os recursos eram bem precários, vamos dizer, né? E o acesso, tu não tinha acesso à informação. Hoje tu bota no YouTube, tu tem um curso completo de gravação. Verdade. Inclusive tem um curso meu de gravação no YouTube, completo. Sim, eu achei algumas coisas. Tu coloca no YouTube e tu acha tudo lá. Tu compra, bota no Facebook placa de som com R$300, compra uma. Ou seja,
com muito pouco. Ficou muito fácil. E tá todo mundo vendendo. Tu importa desses sites da China, tu importa por. Então, hoje, naquela época não tinha acesso, né? Então daí eu fui comprar, achei um amigo que era músico e que alguém falou que ele tinha uma placa de som pra vender, chamei o cara. Até depois, ano passado, entrevistei ele e falei, pô, minha primeira placa de som eu comprei de ti, que é o Alisson, que mora aqui em Cachoeirinha, que gente boa. E nisso a gente começou. Aí eu consegui fiz muita permuta na época, né? Isso é uma coisa que quem tá começando também não fica achando que permuta é uma coisa ruim, né? Às vezes uma troca, não adianta, né? É bom pros dois lados. Por exemplo, tem o Daniel, o gordinho Daniel, conhece? Eu lembro do gordinho Daniel. Daniel era piazão, assim, daí ele queria gravar, tinha uns 13 anos, um cara talentoso, assim. Só que aí o pai dele já era meio senhor, assim, como é que eu podia fazer? Eu falei, faz o seguinte, ó. Eu preciso dos equipamentos, vamos lá numa loja, o senhor compra uns equipamentos pra mim, paga em 10 vezes pra eles, e os equipamentos é em troca da gravação. Fechou. E assim eu fui adquirindo, como eu era solteiro, morava com meus pais, eu não tinha um custo de vida muito alto, eu fui adquirindo equipamento assim. O cara, eu tô com uma caixa de guitarra lá e uns microfones. Não, traz aí pro Brick, estamos 2 músicas por isso. Era a mãe que tinha o espaço, que já era meio... pensava em vender alguma coisa. Então a gente foi ligando as coisas assim. Então, assim, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum no Brick, no negócio, né? Não, acaba sendo porque todo mundo acaba fazendo um Brick uma hora e outra pra poder acompanhar o seu sonho, né, Maicon? E aí, como eu comecei... essa coisa deu uma profissionalizada, em 2008... um amigo meu que de Cachoeirinha morava na Argentina, ele se formou num curso lá e eu fui lá na formatura dele. Primeira vez que eu saí do país, 2008, eu tinha 21 para 22, acho. E aí, pô, tu sai de Cachoeirinha, né? Sair de Cachoeirinha? Tu sai de Cachoeirinha, aí tu chega em Buenos Aires, aí tu olha assim, pá, Buenos Aires, aí eu me vislumbrei aquilo, cara, um dia eu vou vir pra cá. Que loucura, né? Isso aqui é demais, tá? Aí em 2009, a banda que eu tinha era uma outra banda, eu era baixista, a gente foi convidado para tocar em Buenos Aires. Aí eu fui de novo. E esse meu amigo falou, tu tá com o estúdio lá, vem te profissionalizar, eu tô fazendo um curso aqui só pra coisa de estúdio. Vem embora pra cá, vem pra cá. Daí, nisso, meu pai, eu já tinha quase terminado um curso que eu tinha feito, aí meu pai me apertou, né? Tu tem que estudar alguma coisa aí, né? Já tá com 22 aí, não estudou, né? Só aí. Eu falei, não, tá, beleza, tem um projeto aí, né? Quero fazer um curso, mas é o seguinte, não é aqui, é na Argentina. Se me ajudar com tanto por mês aí, eu consigo. Tá, vamos ver e tal, beleza. Com tanto por mês eu te ajudo, até tu te estabilizar. Aí que eu fiz? Eu já tinha juntado uma grana de uns trabalhos, tinha um dinheirinho guardado. Peguei todo o equipamento que eu tinha, vendi. Fiquei assim com um computador e uma placa de som e um fone, que é aquele fone que tá até ali hoje, que é a minha única herança, o fonezinho da Sony que tá ali. E foi só. Vendi tudo que eu podia vender e fui com o dinheiro, com a ajuda do meu pai, estudar para me profissionalizar. Fazer uma coisa grande. Até foi engraçado que anos depois, assim, tava conversando, encontrei um vizinho, amigo meu de infância, assim, e daí tinha uma outra pessoa. E daí ele falou assim, o Michael aqui realizou aquele sonho de filme, quando fez 18 anos, o pai dele bancou tudo, ele foi embora pra Argentina. Eu falei, cara, mas me diz uma coisa, quem que te contou essa versão da história? A visão dos outros, né? Eu falei, em primeiro lugar, cara, eu não fui com 18 anos, eu fui com 22. Tá, já começa por aí. Não que isso faça alguma diferença, mas não foi. Segundo, meu pai me ajudou com um pouco do dinheiro. O resto do dinheiro eu tinha e depois eu trabalhei lá. Acordava 5 horas da manhã pra trabalhar. Entendeu? Então, assim, a história não é essa. O cara difundiu uma imagem sobre mim de que eu era um ator de filme, caso aqueles filmes que os americanos vão pra faculdade, os pais bancam até os 44 anos eles, para que eles se formem. Não foi essa a história. E quando veio a tua história, o teu esforço fica ali na mão de uma outra pessoa que contou diferente. Ele contou a verdade. Aí eu fiquei pensando, cara, pra quantas pessoas será que ele já não contou essa história, né? Eu tô mal falado na vizinhança como um cara que dependeu do pai pra tudo, né? Mas enfim, né? E aí nisso fui pra Argentina. Aí lá na Argentina conheci minha esposa. Ela não é argentina, mas ela foi morar lá também. Sim. Todo o dinheiro que eu ganhava lá, e ela também, porque ela foi muito importante nesse processo, muito parceira. Todo o dinheiro que a gente ganhava trabalhando, a gente foi comprando equipamento. Porque ela era bem mais barato do que aqui. Então a gente comprou equipamento. Quando eu cheguei aqui,
Meu pai tinha me ajudado a reformar ali essa peça de novo. Daí a gente fez um visual melhor. Tiraram o jornal. Tiramos o jornal. Eu não lembro como é que ficou a divisória depois, como é que a gente fez. Ah, não, eu tirei a divisória. A gente fez uma coisa inteira, lembrei agora. A gente fez só uma coisa, não tinha divisória depois. Ah, lembrei agora. E daí surgiu o nome Sonido, porque é som em espanhol. Como tinha a ver com som, eu tinha morado na Argentina, tinha tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver com som. Conheceu a esposa na Argentina? Conheci a esposa, na Argentina, as pessoas falam mal, não gosto da Argentina, mas eu não tenho nenhuma reclamação. Foi um país que me acolheu. Tive muitos bons amigos lá. Cada um com a sua história, né, Michael? As pessoas, os argentinos vêm aqui pra praia. Não, beleza. Eu não conheço todos os argentinos. Assim como tem brasileiro que vai pra outro país e avacalha o país também. É verdade. Então, assim, todos os brasileiros. Muito brasileiro ia pra Argentina estudar medicina, porque lá é mais fácil o ingresso, né? A maioria ia pra lá, ficava 2 meses e não queria saber de estudar. O brasileiro era tido lá como não sei se pode falar essa palavra hoje em dia, mas vagabundo, né? Era preguiçoso. Gente que não queria trabalhar. A maioria não queria trabalhar. Então, eles também têm uma impressão do brasileiro, né? A gente quer falar mal. É um país que me acolheu muito, assim. Então, aí eu volto com o projeto Sonido. O último projeto que eu tinha feito antes de ir tinha ficado meio incompleto por falta de dinheiro do cara. Ele falou, cara, tu voltou, vamos terminar aquele projeto. Então eu cheguei, já engatilhei um projeto. Já tinha tudo, estudo, ideias. Daí, voltei formado. Aí as pessoas já tinham, agora o cara estudou e tal, né? Vamos... Mas com a ajuda do pai. Com a ajuda do pai, Se não fosse o pai... Mas é engraçado, por que quando eu montei o primeiro estúdio, por que começou a vir gente? Porque eu tocava numa banda. E a banda a banda tocava muito, que era muito conceituada a banda, digamos. Sim. E aí entra uma palavra que tá na moda, mas que é importante, que é o network. Network. Por quê? Todo mundo que ia lá gravar comigo, ia coisa assim, cara, é o baixista do Reparadores de Brechas. Cara, daí o Rafa, que era o vocalista, ajudava a produzir. Os caras do Reparadores têm um estúdio, vamos gravar com eles estão bombando. Se a gente gravar lá, também vai bombar, eles vão ajudar. Então essa rede que se cria, né, esse network que se cria, foi o que potencializou o estúdio, né? E o que hoje todo mundo procura é um espaço que nem tu tem hoje. As pessoas não precisam ter todo aquele trabalho que o Michael teve. Sim. Só chega ali e tá pronto. A Joelma resolveu fazer um canal e vai ali e usa o Michael. E tá pronto. Assim, hoje a gente recebe muita gente aqui que é tipo assim, cara, comprei uns negócios, tentei fazer em casa, não deu. As pessoas tentam, né? Gastou dinheiro, amigão. Vem aqui que tá prontinho. Né? Tá tudo pronto. Faz 20 anos que eu tô trilhando já esse caminho pra chegar aqui. Vai por mim que dá certo. E daí, enfim, daí eu montei a Sonido, né, o estúdio de música, comecei a gravar, daí por causa desse network a galera começou a voltar e aí, galera, vamos gravar lá. Comecei a gravar muita gente. Nisso gravei o Elias também. E aí nisso eu comprei uma outra casa perto da onde era o estúdio e tinha um espaço que era um salão de festa. Então, já deu pra comprar uma casa. Aí eu transformei esse salão de festa num estúdio maior. Sim. Tu chegou a pegar os 2 estúdios, né, Elias? A transição ali dos 2, né? A gente transicionou. O Elias tá contigo bastante tempo também, né? O Elias a gente é amigo já há mais de 10 anos aí, já na caminhada, né? E a gente mudou o lugar do estúdio, fez um estúdio maior, mais bem equipado e tal. Era no fundo da minha casa, mas nunca foi um grande problema, assim, pra ser sincero, assim, né? Nunca foi um empecilho e tal. A gente tinha um ambiente muito legal, as pessoas gostavam bastante. Sim. Só que nesse meio tempo as pessoas começaram a me pedir assim, cara, tu não tem uma câmera pra filmar a gente cantando, fazer um clipe, fazer alguma coisa? A imagem, né? E aí, isso é uma outra coisa interessante pra quem empreende. Tá? Tu tem que achar uma oportunidade onde ninguém tá vendo. Eu podia simplesmente dizer, não tenho, cara. Opa, se tem a demanda, nós vamos suprir essa demanda. Pegar. Vamos suprir essa demanda. Se tem alguém querendo gravar vídeo e não tem ninguém gravando, os caras estão pedindo, nós vamos gravar, eu vou aprender. Aí tinha um amigo meu, ele tinha uma camerazinha assim, daí eu fiz um vídeo assim. Até tem nesses dias a gente assistiu o vídeo. Muito ruim. Mas foi o primeiro vídeo. Digo, opa, dá pra fazer. Tem que começar, não adianta, dá pra fazer. Né? Aí fui pedir um cartão de crédito do Itaú, né? Falei pra minha esposa, nós vamos comprar uma câmera. E a minha esposa, ela estudava publicidade antes da gente se conhecer, ela tinha uma noção de tirar foto. Digo, não, vamos entrar nesse meio, vamos começar a filmar os cantores aí, vamos comprar uma câmera, dei uma pesquisada e é isso aí, compramos e vamos começar a gravar. E nisso aí já entrou um outro serviço no negócio, também fazemos clipe. E aí minha esposa entrou junto, aí que a gente começou a fazer o quê? A galera precisa de divulgação.
Então nós vamos começar a lançar as músicas dessa galera nas rádio web. Aí minha esposa começou a catalogar rádio web, começou a mandar as músicas pra rádio web do Brasil inteiro. Então é o seguinte, a Sonido Produções agora não é só um estúdio que grava. Tu tem design gráfico, que eu terceirizava na época, eu vi que não era meu foco, não tinha mais. Saiu fora. Saí. Eu ainda faço algumas coisinhas, mas não é meu forte. A gente hoje tem o Elias aí, que é o nosso especialista em design gráfico, né? Agradecida, Elias. Não, Elias é o... Identidade visual. Inclusive ele que fez esse logo bonito aí pra gente, ó. Pessoas que inspiram com Joelma Bittencourt. Arte de Elias. Arte de Elias. Aí Sonido, assinado por Sonido Produções. E daí a gente começou a desenvolver esses outros trabalhos, né? E aí nisso, né, aí surge mais uma oportunidade. Já tô falando muito, né? Eu só tô dominando. A ideia é essa, porque as pessoas têm que entender. Toca pra me falar, eu domino. Aí, tudo tem um começo. Aí nisso, um amigo nosso, um casal de amigos, foi na nossa casa nos entregar um convite de casamento. Legal, tá valendo. Vamos produzir esse casamento. Aí ele falou, quem vai fotografar? A gente ainda não tava fotografando, assim. Tinha duas câmeras já, eu acho, se não me engano. Tinha umas luzes, mas era voltado pro trabalho pras bandas, né? Sim. Aí ele falou, e eu falei, quem vai filmar lá? Mas eu perguntei, ele falou, filmar, acabou o dinheiro, né? Mas filmar não vou, né? Não vou conseguir filmar e tal. Eu falei, cara, vamos fazer um esquema, ó. Eu tenho 2 câmeras e um microfone. Faz o seguinte, me dá R$250, preciso comprar uma bateria extra pra minha câmera. Deixa eu filmar do casamento. Tu não ia ter, né? Não. Se ficar ruim, ninguém perdeu nada. O que tu acha? Nós ficamos por essas aí. Então, vai então, meu. Aí o que eu fiz? Beleza, vi uma oportunidade, entrei, pensei, vou pro YouTube e vou botar, né? Casamentos. E fiquei assistindo vários vídeos de casamento e anotando, do segundo 1 até o 4 é um close nos olhos da noiva. Close nos olhos da noiva. Do segundo 5 até o 10... Todos os detalhes. Fui anotando um roteiro pra mim saber na hora o que eu tinha que filmar e na hora de montar o vídeo. Aí o que eu fiz? Fiz o vídeo, filmei, enlouqueci tudo que dá pra filmar, fui filmando pra ter bastante... E ficou bom. Ficou bom o vídeo. E no mesma semana um outro cara me chamou. Maico, o fulano me disse que tu filma casamento, cara. Quanto é que tu cobra? 500. Uma coisa vai chamando a outra. Cobro 500. Tá, não, então fechamos. Opa! Aí nisso uma amiga nossa ia casar, a gente começou... vocês filmam assim, ó. Eu quero que vocês fotografem também o casamento. Mas foto de casamento a gente nunca fez. A gente fez uns infantil pra treinar. A gente tava treinando muito com parente, né? Vamos fotografar uns parentes aqui. Se der ruim também, é pior. Se der ruim pra parente, é outra coisa. Não trabalhe pra parente. O network foi, então, ideal, né? Porque um foi levando pro outro e vocês estão onde estão há mais de 12 anos, então. Foi nessa levada de um indicando pro outro. Aí essa nossa amiga, é o seguinte, eu quero que vocês fotografem meu casamento daqui 6 meses. Eu falei, Vanessa, nós temos 6 meses pra treinar, então, foto e vídeo. Peguei 2 amigos, montei uma equipe, né? Montei uma equipe, né? Convidei 2 amigos que estavam iniciando a gurizada. O dinheiro é pouco aí, mas vamos junto. Todo mundo vai aprender. E é bom quem acredita contigo desde o início, né? É pouco, mas vamos embora. Vamos lá. Isso é uma outra coisa. Essa coisa os bons relacionamentos que eu sempre desenvolvi, sempre me facilitaram isso, né? Porque muita gente vai dizer, não vai dar certo. Tem muita gente que não acredita nos nossos projetos. Mas tem muita gente que acredita. Então, sim. Vai ter gente que vai acreditar, e gente que tu não espera, às vezes. E se ficar o tempo todo ali esperando a aprovação dos outros, tu não faz. Essa é a maior dica, eu acho, pra quem vai empreender. Não dependa dos amigos, assim. Não espere. Apesar de que, óbvio, muita gente que eu fechei eram amigos, eu não posso negar. Mas a expectativa que os amigos... Muita gente dessa caminhada não era amigo, era gente que me conhecia e tal, mas não era o cara mais próximo. São as pessoas de fora, parece que tem uma visão melhor que tu pode proporcionar. Exatamente. E aí nisso, teve uma outra virada que foi interessante, eu gosto de falar dessas viradas, porque foram viradas que marcaram muito a nossa caminhada, né? Daí a gente fotografou o casamento dessa amiga, deu certo também, né? Que era um medo que não desse. Deu certo. E aí nisso tinha um grupo de teatro aí que tava fazendo umas peças em Cachoeirinha. E o cara falou, o fulano aqui é de Cachoeirinha também e tal. A gente foi fotografar. Eu fui de voluntário fotografar o teatro deles, tá? Fotografar a peça. Daí, pra treinar também, ele falou, o fulano ali. Ele falou, mas tu vai casar, já tem fotógrafo? Não tenho, né, cara? Pô, sou missionário, não tenho grana e tal. Não, meu. Faço pra ti por tanto. Acho que tanto eu consigo pagar. Beleza.
E aí, nisso, chamei meu time de novo, gurizada. Esse aí, o cachê é menor ainda, hein? Esse aí é 50 pra cada um. Daí, vamos lá. E os caras, tá, vamos junto. Vamos aprender. O trabalho lindo e por trás ninguém imagina que cada um ganhou 50, né? Eu ganhei pouquinho também, assim. Eu não fui injusto, né? Porque eu ganhei. Sim. Realmente foi pra ajudar a galera, foi pra pagar os custos mesmo, né? E aí, nisso, a gente foi pra fazer um ensaio em Bento Gonçalves, numa vinícola lá, por acaso. E aí teve uma última, assim, também, essa história marca muito a nossa caminhada também, porque o cara disse assim, acabou, encerrou a última foto. E aí nós pegamos uma foto, assim, e aí aquela foto a gente postou. Bombou. Foi meu segundo casamento. Eu postei aquela foto, como eles eram conhecidos, ficou todo mundo, cara, vocês fotografaram a galera do Giovanni Si. Essa foto é de vocês. Vocês fotografaram, foram vocês que fotografaram. Ah, não, então... Olha, sem mentira, assim, eu não vou conseguir dar o número certo, mas no mínimo de 2 casamentos a gente pulou pra 10 no outro mês, assim. Foi um negócio que... E aí que a Sonido começa a dar um recuo, porque a questão dos casamentos começou a bombar muito pra gente. Então, iniciou no foco praticamente nos casamentos. Foi aí que começou a bombar. É, assim, financeiramente, a gente começou a ganhar mais dinheiro, porque daí deu uma diferença muito grande, assim, de valor. Pô, opa, eu ganho tanto dos caras pra gravar umas músicas e me mato. O casamento eu ganho a mesma coisa, mas vou lá só um dia, edito e tá pronto, né? Opa, daí foi lançando a visão, né? E aí a Sonido acabou, ela tava existindo, mas eu fazia trabalhos pontuais. Michael, grava um clipe da minha banda, grava aqui. Mas não foi uma coisa que a gente... Que estourou a divulgação. Não. Aí, quando entra a pandemia, daí a gente ficou nessa pegada há muito tempo, fazendo evento e a Sonido fazendo algumas coisas. Aí entrou a pandemia, 2020, tá? Aí... Onde era pra ter desmotivado, desmoronado, e parou também, né? Os eventos acabaram. A gente faliu porque não tinha outra fonte de renda. Eram os eventos. Acabou. Aí o que eu fiz? Fui vendendo equipamento, né? Tem um drone aqui, hein? Se alguém quiser um brickzinho, tem um MacBook. Fui vendendo. Tinha 3 câmeras, fiquei com uma. Eu falei, claro, preciso ter alguma coisa. Quando surgir, eu tenho que ter como fazer, né? Fui vendendo. Aí, 2021, um outro amigo fotógrafo falou, vamos fazer alguma coisa pra gente espairecer a cabeça, sei lá. Sim. Aí, falei, cara, eu já tinha feito uns programas de entrevista. Tinha feito 3 episódios. Chamava Maicon Talk Show. A minha ideia era fazer tipo Danilo Gentili. Eu não conhecia esse formato de podcast. Aí, era muita mão de obra. Eu fazia tudo sozinho. Fiz 3 entrevistas e parei. Até deu bem boas entrevistas. Aí, nisso eu vi os caras do Flow, que é o Flow Podcast, no Danilo Gentili. Aí eu vi ele, tá entrando em alta agora, isso aí, o Flow e não sei o quê. Eu digo, vou ver. Aí esse amigo falou, vamos fazer um podcast, cara, só pra gente testar, azar. Aí eu montei o Pod Café Podcast, porque eu sempre gostei de café, minha casa a parte da frente dela assim, é de madeira, então a galera acha parece um chalezinho, a galera é um lugar aconchegante, vamos fazer. Daí comecei a convidar. Não sabia com quem falar, não sabia quem convidar, não sabia nada. Fui fazendo. Aí vou começar a chamar umas pessoas mais conhecidas. E as pessoas começaram a ir na minha casa, né? Aí foi bastante gente conhecida assim na entrevista. E nisso um cara viu minhas entrevistas e gostou. E aí eu tinha falado com ele, porque ele tinha uma sala comercial no Parque da Matriz, o Jorginho, da imobiliária MJ. E aí ele falou, vamos alugar a sala. Eu falei, mano, não tem. Daí um dia ele falou, não, faz assim, é isso que eu tô dizendo. Às vezes acontece, né? Eu tava ali fazendo meu podcast numa sala, numa parte da minha casa. Um pedacinho da minha casa. Era um trabalho já bem profissional, assim, a gente tem um conhecimento técnico, né? Tanto tinha, eu quanto né? o Fabrício, que era o meu sócio ali na época. Não era nenhum sócio que não dava dinheiro, assim, né? Era só um... Aí nisso o Fabrício tinha decidido sair fora, porque daí tava começando a voltar os eventos, e falou, muita mão de obra pra mim ficar. Eu digo, não, cara, a gente já tinha uns patrocínios, eu falei, eu preciso manter, porque os patrocínios me ajudam aí, né? Não é muito, mas me ajuda. Então eu vou tocar, azar. Não desistindo. Aí nisso, esse cara do Parque da Matriz falou, cara, então faz assim, gostei de ti, gostei do teu projeto, mano. Jorginho, obrigado, Jorginho. Pega a chave da sala, isso era junho do ano passado. Tá aqui.
fica 6 meses lá, até o final do ano tu fica, não precisa pagar nada. Faz o que tu quiser lá. Do nada. Quem é que dá uma sala de graça assim? Tá, né? Cheguei a minha esposa, ela, tu não é louco, tu alugou uma sala, não acredito, e dinheiro. Não, o cara me deu a chave. Eu não vou, só vou começar a pagar em janeiro, então eu tenho só o trabalho de fazer a coisa andar até lá, né? E daí nisso a gente começou, daí entrou um outro sócio pra poder tocar, né? Porque daí eu falei, ó, pra mim fazer isso aqui rentabilizar, a gente precisa, eu não tinha dinheiro. E sozinho não dá, Não né, tem. Maicon? Precisa de ajuda, não adianta. Precisa de mão de obra e de dinheiro. Não Sim. adianta. Não tinha nenhum dos dois. Força Aí e nisso fé. entrou o Nero de sócio. A gente começou a profissionalizar. Começou a vir cliente, começou a dar certo. E aí foi legal, assim. A empresa, a Sonido, voltou pro mercado, boom, né? Muita gravação de podcast, começamos. Aí nisso o Nero saiu da sociedade, né? Decidiu sair. E o Elias já trabalhava com a gente, daí o Elias entra de sócio. E há 2 meses, nem isso, surge a oportunidade de vir para esse lugar aqui, né? Que também foi um network, daí foi engraçado, porque eu fui fazer um network por causa da cafeteria que tem aqui embaixo. Sim. Quando eu vim falar com o cara da cafeteria, eu descobri que eu já conhecia ele. Pô, é tu, cara. Pô, Mike, é tu. E não sei o quê. Amigão. Pô, tem um lugar aqui em cima, a gente ficou meio que, né, conversando a respeito. E o lugar é super bonito, a cara de vocês, né? É, o lugar é... Nem tem parede de jornal. Não, aqui não é, aqui não é jornal. Tinha que botar uma parede de jornal em homenagem ao primeiro estúdio. Uma boa ideia. O Museu da Sonido. Museu Sonido. Espacinho primeiro sonido. É, pô, isso aí é uma réplica do teu. De vez em quando eu posto a foto do primeiro estúdio, que era com jornal e É bom lembrar de onde veio, né, duas Michael? caixas velhas de rádio que a gente tinha lá. Pá, terrível aquilo. Meu Deus. Ué, mas foi o que deu gás pra Foi chegar que onde deu, vocês foi estão que deu, hoje. é isso Hoje aí. vocês estão bem. Eu andei olhando uns vídeos, né? E eu vi que tem um pessoal conhecido que faz algumas produções de inauguração de estúdio. Eu vi uma inauguração do estúdio, eu ainda pensei, mas esse cara é meu vizinho? Quem? Que até tava tocando o Chico Bianchi, eu não vou lembrar agora o nome do espaço da academia. Isso, daí eu olhei assim, nossa, que gravação bonita, pô, mas foi da Sony. Viu? E não tem vindo muita gente, assim, né? Então a gente acabou agora se tornando referência, porque a gente tem aqui, né? Isso é muito legal, porque agora foi um boom meio repentino, mas não é repentino, né? Porque é uma Tem história... praticamente tudo. É uma história... Eu digo assim, mas o cara do nada agora eles mudaram de lugar. Não, não é do nada. Com 18 anos, meu pai me mandou embora. Não é do nada. São 20 anos quase que a gente tá, né, fazendo esse trabalho, construindo esses relacionamentos, fazendo. Aí o Elias entrou de sócio, entrou com a parte da agência junto, já trouxe, ele incorporou alguns clientes que ele tinha. Sim. E agora aqui a gente tem um cowork, que era um sonho antigo meu, ou seja, a gente tem um lugar onde as pessoas... Na verdade, está tudo agregando, tem pessoas, e as pessoas não conheciam um trabalho que tu já tem há mais de 20 anos. Então, isso. agora que tá bombando, né? E quanto mais pessoal, então a ideia também do projeto do Pessoas que Inspiram com Joelma é isso. As pessoas mostrarem que o trabalho delas, elas começam ali de uma ideia lá da juventude e não é desistindo que vai chegar no final do sonho, né? Não. Tem um projeto, se tu quer... empreender, claro, né? É difícil. Eu tive vários outros empreendimentos nesse meio, né, que não deram certo. Não deram certo, às vezes deram certo, mas tipo assim... Naquele momento deu certo. E daqui a pouco não tinha mais, enfim. A gente acabou deixando, né? Então já aconteceu várias vezes. Mas a questão essa de persistência, assim, eu acho que é muito importante, assim, né? Olhar uma oportunidade. E todo mundo foi desistindo ali, né? Um foi desistindo, outro foi desistindo e tu, não, vou me manter. Vou vender uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vou me mantendo. Olhar a oportunidade onde ninguém tá vendo, às vezes, né? Sim. Pô, opa, é uma oportunidade de negócio. Eu lembro de uma outra, por exemplo, um exemplo, né? Tem uma conhecida que tava morando em Minas Gerais. Aí um dia ela postou assim, noivinha... Como é que ela botou assim? Noivinha apavorada, muita coisa pra organizar, não sei o quê. Opa! E aí, como é que tá? Vamos ajudar a noivinha. Tu tem fotógrafo? Mano, ainda não fechei, Maico. Não sei o quê. Olha, eu sou fotógrafo, aqui esse é meu trabalho, eu com a minha esposa e tal. O que tu acha? Mas a gente mora em Minas, vocês moram em Porto Alegre. Não, mas aí faz assim, ó.
faz um precinho um pouco melhor para compensar ali e tal. Tá, quanto? Não, então fechou. Ou seja, eu só vi um history dela dizendo que ela estava organizando o casamento. Tem que ter visão, não adianta, podia passar, né? pro próximo. Ou seja, a gente ficou 4 dias em Minas Gerais, conhecemos outro estado, fizemos fotos lindas, ficamos num sítio lá desfrutando do piscina, comida mineira. Ou seja, uma brecha. E eu falo para as pessoas, não, a gente já foi para Minas Gerais fotografar. As pessoas de longe contratam vocês. De longe. De longe. Então, assim, tem que ter essa visão, assim, né? Tem que achar a oportunidade em tudo que o empreendedor, se não fizer isso, ele não inova, né? Ele não vai, tem que As pessoas têm muito medo, né, Maicon? Elas vê as oportunidades que nem a moça ali, né? Noivinha apavorada. Só aquilo ali já é uma brecha para te mostrar o teu trabalho e realmente acaba indo lá para outro lado, onde vai divulgar, as pessoas vão ver e daí vai saindo. Vai saindo. Então tem que olhar. Se quer empreender, meu amigão, minha amiga, olhar oportunidades, procurar oportunidades, se diferenciar, que eu acho que isso é importante, tentar fazer uma coisa. E no começo dá um medo, né? As pessoas têm medo. No começo não. No começo dá um medo e no fim parece que tá no começo. Essa piada foi boa. Não, medo dá todo dia. Dá todo dia. Sim, é uma experiência nova, são pessoas novas, são trabalhos novos. Tu tem que estar sempre fechando coisa, né? Correndo o tempo todo. Obviamente, na medida que tu cresce, né? Tu vai crescendo, tu vai aumentando tuas despesas também, vai ficando mais caro. Vai precisando de mais ajuda, de mais pessoas. Hoje aqui, por exemplo, até isso é legal, porque isso era uma coisa que eu sonhei muitos e muitos anos, sonhando. Só que assim, hoje tem o Elias, que é o meu sócio, que pega junto no trabalho aí, faz uma boa parte. Nós temos um sócio do Coworking só, que é o Jonathan e a Bruna, que é um casal, né? Os dois são sócios juntos ali, cuidam toda essa parte do Coworking pra gente. Nós temos o Gabriel, que é irmão do Elias, que está trabalhando com a gente agora, editando vídeos, né? E temos o Luiz agora, que está também trabalhando junto comigo na parte comercial, né? Ou seja, terça-feira eu estava em Porto Alegre gravando um curso, tá? Produzindo um curso. Mas enquanto eu estava lá, o pessoal estava trabalhando aqui, tinha um pessoal usando o Coworking, o Elias estava fazendo outra coisa, o Gabriel estava editando o vídeo, o Luiz estava fazendo network para conseguir mais negócios. Ou seja, eu fazia tudo antes, né? O pessoal dizia, Michael, como é que tu consegue fazer tanta coisa, cara? Eu disse, cara, fazendo tudo mal feito. Mas no final alguma coisa dava resultado. Como é que tu consegue fazer tanto, sabe? Só fazendo mal feito. Não, e hoje tem uma equipe bem grande, todo mundo ajuda e o trabalho, os trabalhos que eu vi são excelentes, né? Então ter esse time, pessoas que acreditam, que vão vestir a camisa. Agora a minha esposa vai começar a trabalhar com a gente, dar uma força. A Nath, a esposa do Elias, também está fazendo um trabalho com a gente. Eu vi o canal da Nath também, bem interessante. Então tu vai agregando. O Elias também foi buscar uma esposa lá no Chile. Foi. O Elias é um homem viajado, missionário. É o próximo entrevistado? Próximo entrevistado. Como é que tu viajou tantos países aí, Elias? Eu fui. Só fui. Isso é importante. As pessoas... É que às vezes a gente vive... Eu entendo, né? As pessoas, às vezes... A gente vive um tempo... São tempos difíceis, né? Muito. Tempo de medo. E são tempos de... ansiedade. São tempos que o mercado paga salários muito baixos. Então as pessoas, elas estão assim, não, se eu não pegasse esse trabalho aqui, eu vou passar fome. Eu entendo. É uma mentalidade e às vezes é o que o mercado oferece. Então eu entendo que as pessoas tenham esse apego, porque às vezes é a única coisa que ela tem. Mas claro que isso às vezes impede a pessoa de bloqueia de ter outra visão, né? De vezes a pessoa tem um talento de alguma coisa que ela sabe fazer muito bem, né? E correm o tempo todo. Vou dar um exemplo, tá? Eu sempre trabalhei correndo o tempo todo, daí nessa época de pandemia eu fiquei mais trabalhando em casa. Um amigo, nada a ver com nada, chegou e falou pra mim, Djalma, por que tu não entra e não faz um canal pra ti de podcast? Eu nem imaginava o que era podcast. Hoje eu estou sentada aqui.
Edson, vou te mandar depois. Tu vai ser a primeira pessoa a ver meu podcast. Vai ser um patrocinador. Vai ser o patrocinador Edson. Aí, ó, viu? E ele falar, porque as pessoas, algumas têm uma visão que a gente tá sentado ali e não vê, né? Eu vejo assim, vamos fazer, né? A gente conhece pessoas, o que custa, não custa nada. Isso. Daí surgiu a oportunidade, o Elias me convidou e eu, será que vai dar certo? Vamos lá. Vamos ver o que vai dar. E eu gosto de uma comparação que eu sempre faço, né? Eu gosto do filme lembra do Karate Kid, do Daniel San? Lembra disso aí? Tira casaco, bota casaco. Mas lembra dos antigos, né? Que ele ficava pintando assim, né? Daí chegou uma vez, que droga, eu tô aqui pintando parede, fazendo aí. Depois ele descobre que aqueles movimentos ensinaram ele a lutar karatê, né? Sim. E eu acho que esse princípio é interessante. Às vezes tu tem um talento numa outra coisa que tu sabe fazer, e às vezes tu tá ali, pô, mas tu pode pegar aquilo ali que tu tá achando que é só um movimento contínuo, repetitivo que tu tá fazendo e transformar isso numa coisa que realmente pode te dar um lucro, né? Sim. Então a gente tem várias histórias, conheço muitas histórias de gente que começou do nada com uma ideia, usando uma habilidade natural que ela tinha, né? Eu tenho habilidade de, sei lá, fazer Vender Rinodê, por exemplo. Tem habilidade de, sei lá, gosto de cortar grama. Eu conheço um dia... E tem pessoas que gostam daquilo que faz e dá certo. Não, tem um cara que às vezes ele passa assim de bicicleta, posso cortar a tua grama, tá? Daí ele foi lá, eu falei, cara, ele não tinha Pix. Ele falou, não tenho Pix. Eu falei, cara, dinheiro aqui ele me cobrou de, sei lá, R$15. Era só um pedacinho. Eu falei, cara, eu tenho 13 aqui. Tá, depois eu passo e pego os outros 2. Tá, beleza. Aí um dia ele passou, cara, pra buscar, num baita de um carro, né? O cara passa o dia cortando grama. Ele passa o dia cortando grama e tem um bom carro. E às vezes as pessoas deixam de fazer o que elas gostam, que é cortar grama, por exemplo, sim, porque elas vão muito no que os outros falam. Mas tu vai ficar cortando grama a vida toda? Tu vai ficar correndo atrás do teu sonho de ter um estúdio a vida toda? E se tu for parar e ficar pensando no que os outros... Tu fica ali parado mesmo. Ou tu vai em frente e segue, sem ouvir ninguém, né? Vai, entrega nas mãos de Deus e vai, né? Mas aí que tá, né? O que o empreendedor faz? Nos tempos de hoje? Eu corto grama. Não, muda o nome. Designer de grama? Designer de jardins. Uhum. Né? O nome faz uma diferença numa coisa Fulano jardinaria. Paisagismo. Não, o que tu trabalha? Trabalha com paisagismo. Trabalha com paisagismo. Então eu tenho um conhecido que ele trabalhava com o pai dele. O pai dele tinha um caminhão, ele entregava alface nos mercados, né? Nada demais, não tem nenhum problema, né? Daí um dia eu fui no casamento dele e o cara perguntou, tu trabalha com o quê? Ele trabalha no ramo de vendas. Vendas, cara? Ué, mas eu sei que ele entrega, o pai dele tem uma empresa de entregar. Então o que tu vende? Aí ele falou assim, eu trabalho no setor de hortifruti grangeiros. Não era mentira, né? Mas sabe que o nome ele faz todo mundo. Mentira ele não era, ele era vendedor. Mentira não dá. Ele que ligava pros mercados, quer comprar alface. E não tinha nada de feio, mano. Mas o empreendedor transforma isso, né? Transforma esse... Ele consegue enxergar isso, né? Mas aí tem uma outra coisa que eu aprendi também. Posso estar errado, essa é a minha visão. É muito difícil, muito. O empreendedorismo, às vezes, assim, ele é um mosquitinho que te pica, assim. Se o cara não tem... Não adianta. Eu já tentei, assim, vamos fazer... Buscar pessoas pra... vamos empreender, cara. Agregar. Tem gente que não tem. Não, pode ser que alguém me diga, não, mas existem técnicas para que a pessoa se torne. Pode ser, eu não conheço. Né? Eu não conheço. Nunca vi, pelo menos. A ideia do projeto é isso, né? Mostrar para as pessoas que pessoas comuns, que nem eu sou uma pessoa comum, e daqui a pouco eu tô fazendo um programa. Tu, uma pessoa comum, daqui a pouco é dono do estúdio em sociedade com o Elias. Então, de repente, tem muita pessoa que tá ali parada, não tem essa visão de si mesmo, né? Sim. Então, a ideia é essa, que todo mundo faça esse projeto, que todo mundo consiga se olhar e ver, não, eu tenho capacidade, e que de repente alguma pessoa que tu menos espere chegue lá, um Edson na vida e diga, tu fala tanto, tu conversa tão bem, por que tu não faz aqueles programas? Nem ele sabia direito o que era, né? Mas tem aqueles negócios que os caras entrevistam os outros, era de podcast. Tu não sabe quando ele fala que tu fala tanto, tu não sabe se é um elogio ou se é um chinfado de falar. E agora eu tô aqui conversando contigo, será que eu converso tanto ou mais? Eu converso mais. Quem conversa uma história, mais? A gente gravou um CD de uma banda, não foi do Elias, foi de outra banda. E aí o cara gravou um CD gospel, né? Aí a mulher
uma mulher mandou um recado pro cantor, olha, queria te agradecer pelo teu CD, porque meu marido ouviu e ele tinha insônia. Depois que ele ouviu o teu CD, ele começou a dormir tão bem, deu sono nele. A gente não sabia. A gente não sabia se se ele foi curado, se ele ficou com preguiça do CD e quis dormir. O que será que fez ele dormir? Tu nunca perguntou, né? Pelo sim, pelo não, achou melhor não perguntar. Vamos achar que o cara foi abençoado. Se ele não dormia, fez bem. É bênção. Vamos achar que ele foi abençoado pelo CD. É verdade. Ai, que loucura, né? Que loucura. E é isso, assim, né? Eu acho que podia te contar várias outras histórias, assim, no meio do caminho, de oportunidades, de coisas que nasceram, né? Mas acho que isso resume bem, falando principalmente da Sonido, né? Do projeto que nós temos hoje. E é engraçado, né? Virou... Primeiro que quando eu falei pros clientes que a gente tinha, cara, trocamos o estúdio de lugar. A primeira impressão do cliente é qual? Ah, deu algum problema, deve ter ido pra um lugar mais simples, pra um lugar menor. Tá, Michael, mas vai ficar bom igual o outro? Não, faz assim, ó. Vem. Dá uma olhada. Vem, daí tu me diz. Todas as pessoas que chegaram aqui falaram a mesma frase. Elas entram, olha. Mas vocês alugaram tudo isso? Tudo isso. Tudo isso aqui a gente alugou. É tudo nosso aqui. A gente tá. Cara. E as pessoas entram assim, nossa, a estrutura de vocês parece um canal de televisão. Eu fiquei apaixonada, isso que eu nem conhecia o outro. Eu conhecia o outro por fotos, sim, né? Daí o Elias me mandou as fotos, daí eu, não, vou lá dar uma olhada. O outro era bonito também, era quase igual, na verdade, assim, porque é um estúdio todo pintado de preto, então, é um estúdio normal. Mas eu acho que vocês dividiram bem os espaços. É, claro que aqui é mais amplo, tem outros, a gente tem uma sala para lives, tem sala de reunião, então a gente consegue ter muitos ambientes aqui, né? Atender mais de um cliente uma vez. Então a gente consegue movimentar muito legal aqui, então. E para a Cachoeirinha, uma inovação. A gente já recebeu aqui muitas pessoas do ramo da política, empresários, e todo mundo, cara, isso aqui para a Cachoeirinha é uma inovação muito grande. E Cachoeirinha está crescendo bastante, né? Eu, nessa história de trabalhar de home office, vim caminhando na avenida e fui olhando, nossa, que bonita essa loja. Daí o dono falou, já tem 5 anos, daí eu não falei mais nada, né? Acho que eu preciso olhar mais as coisas que estão acontecendo na Cachoeirinha. E aí, até só pra gente finalizar, né? Tem uma historinha de empreendedorismo que o chefe mandou 2 funcionários dele em tal cidade pra ver se era um bom lugar de abrir a empresa deles, né? Aí um chegou e falou assim, ó, é um péssimo lugar, porque lá ninguém usa o que a gente produz. Aí o outro falou, não, lá é um ótimo lugar, porque lá ninguém usa o que a gente produz. Ou seja, o campo é vasto pra gente trabalhar. Se não usam, vão começar a usar, então, né? assim, né? A gente precisa criar, às vezes, a consciência de que existe uma necessidade da pessoa usufruir daquilo. Ou seja, tem um podcast, traz autoridade, sabe? Tu consegue comunicar bem uma ideia de uma forma descontraída. De repente, a pessoa não tinha percebido que isso era importante, né? Sim. Verdade, né? Então, e muitas pessoas podem sair daquele dia a dia. Muitas pessoas podem sair até de uma depressão, sei lá, alguma coisa assim, porque falam e podem demonstrar isso para outras pessoas, podem mostrar suas criatividades. Então, a ideia hoje, Maicon, é isso aí. Tu foi a primeira pessoa, né? Eu acho que já abriu bastante. Me saiu muito bem, nota 10. Aí, ó, eu não gostei. Eu asmei. Não conhece essa? Sim, eu asmei. Então, é isso, a ideia é essa, né? E vamos seguindo em frente para os próximos. Pessoal, então agora a gente se despede do Maicon, que foi o que deu início ao nosso projeto. E a gente vai seguindo em frente com outras propostas, outras pessoas. E sigam o meu canal.